Oi, gente, estamos começando mais um Pode Isso, doutoras, e a gente tem um prazer enorme de estar cada vez com vocês mais juntinho, né? E esse podcast, nós trouxemos uma convidada especial em comemoração ao Mês da Mulher. Então, a gente trouxe uma mulher totalmente encarregada, né, da função de ser mulher, de ser mãe, ser uma profissional. Não é isso, doutora? Isso. Mas primeiro eu quero chamar o pessoal para curtir o canal, compartilhar com o colega, seguir a gente, valorizar, né? Fazer a gente crescer. Isso mesmo. Mas eu quero falar um pouco aqui. Inicialmente, né, quero agradecer a presença dessa convidada, que é minha amiga de muitos anos, de infância. Vou apresentar ela aqui formalmente, depois eu vou deixar ela falar um pouco. Raquel Santiana é o nome dela. Ela tem 40 anos, ela é católica, casada, mãe de 3, policial militar, cantora e fotógrafa profissional. O motivo de eu ter chamado a Raquel é a história de vida dela. Como a gente está falando, a gente está no mês das mulheres e a gente vai falar das dificuldades que a gente encontra enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto profissional. Eu acho que a história da Raquel ela é muito importante para que nós e outras mulheres também veja e que sirva de exemplo. E aí agora eu vou deixar a Raquel falar. E mais uma vez, amiga, obrigada. Eu sei da sua correria. A Raquel largou agora. A gente está gravando 7h53 da noite. A Raquel largou 6 horas, se arrumou e chegou aqui linda, maravilhosa. Pois é. Amiga, é um prazer imenso para mim estar aqui com você. Você sabe que eu sou sua fã, né? Sabe que eu te admiro demais também. A sua história é um pouco parecida com a minha. A gente se mistura um pouco. Desde a época que a gente se conheceu para cá, o que a gente progrediu na vida, a gente progrediu pelo mesmo caminho, né? Suor da raça e da vontade de alcançar os seus próprios objetivos, né? Boa noite, Kátia. Muito obrigada pelo convite. Raquel, eu queria fazer uma pergunta para você. Antes, no outro podcast, eu perguntei para a Érica qual a parte mais difícil de ser mulher e qual foi a vantagem que você teve de ser mulher. Queria que você pensasse assim, lembrasse o que foi tão difícil que você teve que enfrentar por você ter nascido mulher. Qual foi a parte mais difícil da sua vida? Ou então um momento que você passou da sua vida que você falou assim, poxa, foi difícil passar por isso. E depois, qual foi a alegria que você teve, a maior felicidade de ter o privilégio também, porque também é um privilégio, de nascer mulher? Boa pergunta. Eu acho que a pior parte... Vamos dizer pior parte, porque eu amo ser mulher, mas, para responder a pergunta, a pior parte eu acho que ainda é ser desacreditada pela sociedade como um todo. Não estou nem falando somente de homens, porque, infelizmente, mulheres também desacreditam de outras mulheres. Eu acho que o fato de ser sempre apontada como sexo frágil... que não consegue, sabe? A gente é muito desacreditada. Eu acho que essa é a parte mais difícil de ser mulher. E a melhor parte não poderia ser outra, né? A maternidade. Eu sou apaixonada pela maternidade. Eu não romantizo, é difícil, é sofrido. De vez em quando a gente tem uns surtos, mas é o que me realiza nessa vida. Se eu precisasse escolher uma de todas essas coisas, de todas essas funções que eu exerço, certamente seria a maternidade. Como foi? A gente teve um encontro um dia desse, uns 2 meses atrás, a gente estava conversando e ela disse assim, e eu quero outra. Ela é mãe de 3 e ela quer outra. Como foi sua primeira gestação? Como foi sua primeira... O pós-nascimento, o primeiro. Queria que você relatasse assim, como foi o seu primeiro filho. Eu queria ainda mais. Eu queria que ela falasse a história dela do começo. Porque assim, como eu sei da história da Raquel... Porque, assim, eu conheci a Raquel, a gente estudava na mesma escola, a gente se conheceu através de amigas em comum, da Kátia e a Kelly, né? A gente se conheceu, estudou na mesma escola. Eu conheci o pai da Raquel. O pai da Raquel faleceu. Depois a mãe da Raquel faleceu. E a Raquel, ela perdeu os pais muito jovem. Eu acho que você não era nem casada, né, com o Juca? Não. Acho que mas namorava. A gente namorava. E eu acho que para uma mulher, uma menina, né, sozinha, porque ela era a única solteira da família. Ela era a única que morava com a mãe dela quando a mãe dela faleceu.
tipo assim, tá aqui nessa posição que ela tá hoje, eu acho que mostra realmente a força da mulher que ela é. Foi por isso, esse foi um dos motivos que eu trouxe a Raquel. Então, eu queria que ela contasse a história dela lá do comecinho. Ai, caramba, amiga, que golpe baixo. Já tô aqui respirando fundo. Pra não reviver. Olha, perder o painho já foi um golpe grande, né, pra mim. O painho faleceu quando eu tinha 17. E a doença dele se agravou, meu pai faleceu por decorrência da diabetes. E ele passou 2 anos, fez hemodiálise e assim, quando o quadro dele piorou mesmo, foi tudo muito rápido. Ele entrou na hemodiálise e enfim, aconteceu dele falecer, eu tinha 17 anos. Quando ele faleceu, meu suporte foi minha mãe. A gente a gente sempre teve uma relação boa, mas a gente nunca foi parceira, amiga, sabe? E quando meu pai faleceu, a gente se uniu um pouco mais. A gente passou a se ouvir mais, a dialogar mais. Afinal, só tinha nós duas em casa. Então, a gente precisava dar o suporte que uma precisava, né? Uma para outra. E aí veio a perda da manhinha. Quando minha mãe faleceu, eu já estava namorando com o Juba. Já éramos noivos. Mas ali foi um baque. Você tinha quantos tremendo. anos? Eu tinha 20, quando minha mãe faleceu. Foi bem 3 anos. próximo, né? Isso. E ali realmente eu mergulhei num luto profundo. Assim, quem estava comigo, ao meu redor, nem percebia tanto, porque eu sempre fui muito boa em esconder os meus sentimentos, as minhas coisas pessoais. Mas, assim, eu ficava trancada em casa, eu não queria sair, eu vestia as roupas da minha mãe para sentir o cheiro dela, para me sentir como se estivesse acolhida. Eu não conseguia falar, minha mãe faleceu de acidente de carro. Eu não conseguia conversar sobre a morte dela. Já travava, já chorava, já entrava em pânico, me dava crise de ansiedade. E aí eu engordei, ganhei bastante peso e passei por um luto bem pesado. Mas aí, então, eu melhorei e fui aprendendo a viver. E quem foi sua rede de apoio nessa época? Meu esposo e meus irmãos, né? Meu irmão ainda era vivo também na época. Também perdeu seu irmão? Perdi no início do foi? ano passado. Isso. E a gente tem nossas diferenças, mas a nossa família é unida, graças a Deus. E eu sou muito grata pela família que eu tenho, pelas irmãs e pelo irmão que eu tinha, mas que no momento, assim, a gente se uniu muito. Então, esse foi o meu suporte, meu esposo e minhas irmãs. Aí eu consegui sair do luto, mas ainda tinha uma barreira muito. Eu não curtia Natal, Réveillon, Dia das Mães, Dia dos Pais, eu me recolhia. Queria ficar em casa e tal. E aí, sim, a maternidade, veio meu primeiro filho. E aí, meu mundo mudou, voltou a ter cor. Nesse seu primeiro filho, quando você teve seu primeiro filho, você já estava trabalhando? Você já tinha iniciado o seu trabalho? Ou você ainda estava escolhendo assim, que caminho a seguir? Eu engravidei e passei no concurso ao mesmo tempo. No concurso? Da polícia. Eu entrei na polícia grávida do primeiro Raquel, filho. Como foi que veio esse desejo? Você tinha algum sonho ou você só queria, tipo, uma estabilidade financeira? Amiga, vou te contar, foi muito engraçado. Tu conhece a Dani? Pronto. A Dani é a culpada de eu estar na polícia militar. Ela ia fazer o concurso. E eu nem sabia do concurso, não ia fazer o concurso. Ela me avisou, insistiu para que eu fizesse. Eu me formei em 2002, a gente tá em 2012. No mesmo ano que eu. 10 anos que eu não estudo, Dani. Eu chamo a Dani de veinha, 10 anos que eu não estudo. Aí ela, vai, mulher, tenta, vamos, eu vou fazer, vamos. Vai passar nós duas, tá certo. Fiz um intensivão desses de 30 dias, só para me situar. E assim, eu sempre digo que eu acredito muito em Deus, sabe? A presença de Deus é muito forte na minha vida. E eu sempre digo que foi Ele que me colocou na polícia. Foi Ele que me fez lembrar das coisas, porque foram 30 dias só
estudando contra outras pessoas que passavam anos estudando. Eu passei lá na rabetinha, né? Nos últimos classificados. Mas entrei antes da Venha, antes da Dani. No mesmo concurso? Ela fez o mesmo concurso, eu entrei na primeira turma, ela entrou na reserva técnica. Olha que legal. Então, mesmo você passando por todo esse luto, mesmo você passando por toda essa dificuldade, você teve apoio de outras mulheres, de outras pessoas, né? Sim, sim. E assim, e você perdeu também seu irmão agora recentemente. Você tem 3 filhos. Como é que é lidar com essa... como é que você se sente quando você não consegue? Por exemplo, porque quando a gente faz muita coisa, tem alguma coisa que a gente deixa de fazer direito, né? E às vezes até com a gente. Porque às vezes a gente assume tantas atividades que a gente às vezes esquece de olhar pra gente. Qual é o momento que você para você olhar para você? Olha, confesso a você, confesso que por muitas vezes eu não olho para mim. Mas isso para mim não é um fardo. Eu prefiro olhar para eles. Eu escolho olhar para eles, fazer por eles. E isso para mim não é um fardo, tá? Eu entendo que para algumas mulheres é necessário e elas preferem se colocar como prioridade em algum momento na vida. Eu tenho esses momentos em que eu me priorizo, mas eu escolho priorizar mais os meus filhos, priorizar mais a minha família, entende? Isso não é um fardo para mim. Tem não. quantos anos o seu mais velho? O meu mais velho tem 10, vai fazer 11 agora em maio. Ah, tá entrando na fasezinha maravilhosa. Rapazinho, tá. Vai chegar na fase bem adolescente, bem pré-adolescente. Mas aí a Raquel, além de policial militar, ela é cantora. E aí ela vai ter que falar pra gente desse aí, porque assim, eu não conhecia a Raquel cantora. Naquela época da escola, eu não sabia que ela tinha esse dom. Mas como foi a escolha pra Raquel cantora? Gente, a minha vida, gente, é muito engraçada. Tem quantas horas a gente pode Raquel, ficar você é aqui? escorpião. Não, sou gêmeos. Porque, Mulher, sou gêmeos. então são várias facetas. Minha gente, ó, primeiro foi assim. Eu comecei dançando. Eu sempre gostei de dançar. E eu fui dançarina de banda, fui dançarina de trio elétrico, Força do Som, já revelei minha idade. Mas todo mundo já sabe que eu tenho 40, tá aqui tudo certo. 40. Eu tenho 40 bem resolvida. Eu também. Sou bem resolvida. Na semana que eu fiz 40, eu não fiquei bem resolvida, não. Fiquei mal. Eu disse, meu Deus, parece assim que a ficha caiu naquela hora. E eu disse, meu Deus, sério, eu não falei. Eu encontrei ela na academia e disse, amiga, eu tô depressiva. Por que eu vou fazer 40 anos? Porque eu não me aceito. Tipo, eu me olho e não me vejo com 40. Mas você não parece ter 40. Não, mas assim, sabe aquele... Parece que veio o peso da idade. Ali, a Kátia, a gente se encontrou na academia e ela me falou umas coisas que ela disse que também passou por isso quando ela fez 40. E eu fiquei sem me entender, porque eu nunca tinha me encontrado daquele jeito que eu tava. Tipo, reflexiva, pensando sobre a vida e mal, aí... Mas hoje... É porque quando a gente chega nos 40, a gente fala assim, quanto tempo eu ainda tenho? Isso aí eu me perguntei. Não é? Isso aí eu me perguntei também. Eu disse, caramba, a estatística de vida do brasileiro. Pela nossa estatística, eu estou na metade da minha vida. Então, o que é que eu fiz até aqui? Aí, sabe o que foi O que eu construí? Isso daí me deu um super mega gás. E você percebe como pouco tempo passou. Porque a gente fala 40 anos, é muito pouco tempo. Se a gente tem tanta coisa para fazer, Sim. Tanta coisa que a gente ainda precisa realizar, que quando eu cheguei nessa crise dos 40, eu cheguei e disse assim, eu já vou fazer 40, peraí, tem tanta coisa ainda que eu não fiz. Passou tão rápido. Aí sim, pensando na minha trajetória, em tudo que eu conquistei até aqui, aí eu disse, caramba, eu ainda tenho mais 40. Entendeu? Qual foi a sacada? Eu não penso no que foi de maneira negativa até aqui. Que bom que eu cheguei até aqui, que eu construí tudo isso. Eu tenho 3 filhos, eu sou policial, eu consegui fazer coisas. Eu nunca, assim, impus barreiras para mim, para qualquer coisa que eu quisesse fazer. Nunca como se limitou. eu costumo, como eu acabei de dizer aqui nos bastidores, para você, sendo lícito, eu tô aí. Então, eu dancei quando eu quis dançar. Eu cantei quando eu quis cantar.
Eu fui mãe quando eu quis ser mãe. Eu fui empreendedora. Eu arrisquei na consultoria de comunicação. Agora eu sou fotógrafa aos 40 anos. Me descobri fotógrafa profissional e eu estou apaixonada, sabe? Apaixonadíssima pela fotografia. Estou me sentindo uma menina de 15 anos. Realizada. Isso. Eu acho a fotografia uma mágica. É porque é uma arte e ela acaba se misturando com minha experiência na música. A música, ela é poesia e a fotografia é poesia também. Então, se você não tem um olhar artístico para a fotografia, ela não flui como deveria, sabe? Então, você precisa realmente ter esse olhar mais artístico para que você tenha uma fotografia diferenciada, mais marcante. Mas voltando ao assunto da música, que eu fugi para responder. Eu cheguei na música através da dança. Eu comecei a dançar em bandas e eu queria cantar. Botei na minha cabeça que eu queria cantar, mas eu não sabia cantar nada. Eu era muito ruim cantando. Sério. Sério. E aí ninguém me dava oportunidade, porque era muito ruim. Então, tá bom, então se ninguém deixa eu cantar, eu vou dançar. Eu também gosto, né? E aí eu comecei dançando. E aí eu comecei a conhecer essa galera da música e tal. Foi assim que eu fui parar no programa do Pel. Ah! Eu fui caloura do Pel, cantando. Eu fui de um programa. Cantei Calypso lá no Eu já fui de um programa do Wilson Júnior chamado Gata Molhada. Eita, tá vendo? Deus. Meu passado me Fui condena. Gata Molhada. O colégio, o que eu estudava, ele tinha um concurso de Vergonha Miss. nessas coisas. Eu sou desinibida pra outras coisas, mas pra isso eu tenho vergonha. Aí, fui um concurso de Miss, que teve, eu fui Miss não. já. Eu fui Miss. Eita! Aí, depois do Miss, eles fizeram um programa. Não, o Wilson Júnior tinha um programa. Aí ele pegava as meninas das escolas, né? Se inscreviam. E as escolas faziam um concurso de gata molhada. A gente ia pro Ecopark. Eu lembro. Fui muito no Ecopark. A gente ia pro Ecopark, botava um biquíni. Repara, meu Eu ia muito no Deus. Catolé, quando o pai da Erika tinha uma lanchonete lá. também. Botava Ainda um tem. biquíni, botava uma camisa e ficava mergulhando naquela piscina rasa. E a Eu gente posso comer sushi? Pode, Deve. pode, doutora. A gente recebeu ela assim. É. E eu lembro que a piscina era rasa do Ecopark. Ah, que horror, minha gente. Aí a gente botava aquela maquiagem que era cinza. E quando eu mergulhava na piscina rasa, o cabelo caía assim. E às vezes a pessoa engolia a água. Era terrível. E molhada, era gata molhada. E ainda tinha votação. Literalmente, seu passado lhe condena, doutora. Não, pelo amor de Deus. A gente tem coisas na vida que a gente prefere apagar. É que é melhor esquecer, né? Eu me divirto, ó. Mas eu me divirto. Aí mas tu foi pro era Pel. muito. Fui pro Pel. E foi dançarina. Fui dançarina e fui pro Pel, porque ninguém queria que eu cantasse Ela nas foi bandas. profissional do Aí Pel. eu fui... não fui dançarina do Pel. Fui dançarina do trio elétrico Força do Som. Foi do Libertação. Olha foi. só. Mas Ela era aí no Pel profissional. eu fui ser caloura. Porque eu queria ganhar 100 reais. 100 reais, mulher. E naquela época, 100 né? reais naquela época era tipo 500 reais hoje. Era dinheiro. E eu, pobre, que dava, né? Nessa época eu morava naquela casa que você foi, lá no Jacintinho, lembra? Que era de taipa, a gente fez brigadeiro de panela lá no fundo. Sim, eu sei. Lembra? Pronto. Eu morava numa casa muito simples. Ela ainda tinha umas paredes de taipa e tal. E eu queria dinheiro. Minha mãe não tinha condições. Nunca passei fome. No domingo ia pra igreja Santo Mas- Antônio. Pronto. Tomava frutila por R$1,50, 10 bolas. É. Né? Então, assim, aí fui pro Pel e ganhei. Olha só. Aí, 100 reais. Agora, a alegria de pobre dura pouco, né, minha gente? Peguei o ônibus, já perdi 50. Eita. Tu perdeu o dinheiro, no caso. Perdi, caiu minha carteira que tava com o dinheiro dentro, perdi 50. Fiquei só com a metade do prêmio, mas é tudo bem, né? Tudo bem. Pelo menos ganhou. Mas eu O precisava status. passar por ali para conhecer meu marido. Ah, como foi que conheci ele? Raoni Moreno, um guitarrista, me viu cantando no Pel. E a banda do meu marido tava precisando de uma back, de uma cantora de apoio. Aí Raoni fez, aquela menina canta direitinho. Eu estudo no mesmo colégio que ela, tava estudando já lá em Marechal,
no Cefete de Marechal. Na época era Cefete o nome, nem sei como é que é acho agora. que é Etical, é? Ah, não, agora é escola, é Instituto Sei não, IFAL. IFAL, isso. IFAL. Instituto Federal de Alagoas. Pronto, na época era Cefete. E aí a gente estudava junto lá. Aí ele foi na minha casa, aqui em Maceió. Amiga, buzinou lá, foi lá. Aí tava meu esposo do lado dele, no carro. Aí fez, olha, ele tem uma banda, o nome dele é Juba, ele tem uma banda e tá precisando de uma cantora. Tu topa? Eu digo, na hora. Nem Paga perguntei quanto? Nem perguntei, porque eu queria tanto cantar. Eu nem perguntei quanto era cachê, quanto era nada. E aí, pronto, ali eu já tinha feito umas participações em algumas bandas, antes de entrar na banda do meu esposo. Já tinha cantado na Pegada de Vaqueiro, Pisada de Vaqueiro, Timbatuque, que era do Roberi. Mas assim, não tinha experiência. Era muito pouquinha experiência. Aí foi quando eu entrei, aí era Geração.com, a banda ainda existe até hoje, do meu esposo. E que tipo de ritmo que ela toca? Geração.com é axé antigo, swingueira antiga. Ai, que Tipo, delícia. vem, neném, essas músicas mais antigas. E fazia muito sucesso, né? Isso. Na época não era antigo, né? Não, Na época fazia muito era... sucesso. Foi a época do El Chan, a época Isso. das outras bandas da Bahia, do Axé da Bahia, né? Terra Samba. Eu tinha uma amiga que também se apaixonou por um cantor desse da Bahia. Foi-se embora pra Bahia, depois voltou. Mas Desiludida. É. Pronto, aí conheci meu esposo. E aí a minha carreira na música, que realmente começou, como cantora, né? Se iniciou. De lá, aí eu fiz algumas participações na Face Nova. Fui pra Arrochumé. Cantei. Face Nova Oi, nós aí. Eita, Face Nova é boa. Bacanas. Bacanas também é muito boa. É, meu querido Jefferson, não está mais aqui entre nós. E a nossa banda, Forró Absoluto. E aí foi quando eu entrei na polícia. Aí eu dei um tempo na música por conta do curso. Eu também estava grávida. Aí dei um tempinho. E aí quando eu me formei, porque eu fiz 2 cursos, viu, minha gente? Se vocês já acham difícil um curso da polícia, eu fiz 2. Um buchuda. Aí fui afastada. Hoje em dia, graças a Deus... Você teve que fazer um segundo curso porque você estava gestante no dia que... Olha só, a minha médica mandou por escrito que eu podia concluir o curso. Mas o entendimento na época era que não. A junta médica houve um conselho. Por causa do teste físico, no caso. Nem era o teste físico, era porque eles achavam que eu não ia atingir qualificação assim, para me formar, né? Porque tinha a aula de equitação, né? Da cavalaria, tinha as aulas de tiro, os barulhos e tal, susto. Poderiam acontecer alguns acidentes. Mas, assim, eu poderia ter me formado sem tirar 10. Mas eu conseguiria atingir a média necessária para me formar. Mas, infelizmente, o entendimento deles na época não foi esse. Raquel, no caso, não sei se você quer ou prefere não falar sobre esse assunto. Se você entende isso, sim, como um preconceito por ser mulher? Sim. Eu amo a polícia militar. Mas eu tive alguns episódios desagradáveis lá. Mas eu entendo que, assim... isso acontece não só lá. Isso acontece no setor privado. Isso acontece dentro das nossas casas. E não é culpa da polícia em si. É de algumas pessoas que têm uma cultura ultrapassada, que têm um entendimento inadequado. Entende? Então, assim, eu não culpo a polícia militar. Eu tenho muitas coisas. Eu vivo... A minha renda principal é a polícia militar. Muito do que eu conquistei, praticamente 90% do que eu tenho foi através da polícia militar. É através da polícia militar. Então, não é culpa da polícia. Infelizmente, tem algumas pessoas... O sistema já é construído, né? Quando você chega para um certo sistema que já está engessado, é difícil a gente começar a fazer a nossa verdade, a ter nossas barreiras. Mas você teve um acolhimento, né? Mesmo grávida. Era isso que eu ia dizer. Ao mesmo tempo que eu tive problemas, que eu tive algumas
dificuldades, algumas barreiras, eu encontrei pessoas dentro da própria polícia que foram meu suporte. Pessoas que foram anjos, verdadeiros anjos na minha vida. Então, como eu posso dizer que a polícia, ela é ruim, a polícia é preconceituosa, se ao mesmo tempo eu tive suporte dentro da própria polícia? Então, eu não posso, né? Não posso julgar, condenar a polícia, porque a polícia não é culpada disso. São algumas pessoas. E essas mesmas pessoas a gente encontra no setor privado, a gente encontra na rua. Mas infelizmente a gente não pode normalizar, né, Claro esse tipo de que não. comportamento, como a gente estava falando no outro episódio. E como você bem iniciou a sua fala, nós, enquanto mulheres, a gente, o tempo inteiro, em muitos momentos, a gente é descredibilizada por ser mulher. Eu estava falando também no outro podcast que eu fui para uma audiência e era um homem mais velho, o advogado da outra parte. E por diversas vezes ele me interrompeu. Ele não deixava eu falar. E isso acontece frequentemente. Então, quer dizer, porque você é mulher e você é mais jovem que eu, você não sabe do que você está falando, você não tem propriedade para falar, ou você não é inteligente o suficiente para falar. E como eu falei também no outro episódio, apesar de vir de um lar machista, que nós viemos de um lar predominantemente machista, eu fui criada para ser uma mulher independente. Seu pai foi incrível, viu? Eu fui criada para ser uma mulher independente. Então, assim, eu aprendi a me defender. Primeiro porque eu trabalhava com meu pai, como eu falei, e eu atendia homens. Por quê? Porque eu trabalhava num bar e eu atendia homens. E meu pai falava assim, na ignorância dele, da época, da imaturidade dele. Porque se você dá ousadia isso, você dá ousadia aquilo. Então, eu já tinha maior medo de ser julgada pelo meu próprio pai, de ter feito uma coisa que eu nem imaginei fazer. Que você era culpada. Isso, que eu nem imaginava fazer. Tipo assim, porque a culpa seria minha. Mesmo que alguém se aproximasse e se falasse, a culpa seria minha. Então, eu já ali aprendi a me defender. Tanto o nome do meu pai é Jorge, e o apelido do meu pai era servidor público, lá onde ele trabalhava, ele chamado de Jorge Problema. Mas não por conta de outras situações, não é porque ele não é problemático não, mas é outras situações. Mas a minha postura a atender as pessoas, a falar com as pessoas, era tão assim resistente, que reflete exatamente na pessoa que eu sou hoje, que me chamava de Georgina Problema. Porque eu era chata, antipática, cara fechada, porque eu me vestia dessa forma para impedir que as pessoas... Uma couraça para se proteger. Para me proteger, para que os homens não falassem comigo, para que me respeitassem. E até, eu fui ensinada a isso. Até hoje eu sou dessa forma. Então, assim, quando eu chego nos lugares, as pessoas falam, não, Érica, você é um tipo de mulher que você intimida, você, né? Eu sinto isso, que nem todo mundo tem a coragem, não é coragem, às vezes não tem a ousadia de se aproximar. Eu estou falando de homens, mulheres, de qualquer tipo de pessoa. Mas isso foi a vida que fez com que eu fosse dessa forma. Mas que bom, porque eu acho que se eu não fosse assim, às vezes eu até uso muito isso, que se eu não fosse assim, as pessoas iriam montar, as pessoas iriam fazer o que quer. E eu não me permito que as pessoas façam e me tratem dessa forma em nenhum lugar. Tanto era um senhor, eu tentando falar, e ele, não, assim, doutor, eu quero falar. Só que você pode falar assim, não, o senhor não está me deixando falar, eu preciso falar. Aí quando eu começava, ele, não, você vai me deixar falar ou não? E era uma audiência de conciliação, não era nem uma audiência que precisasse dessa exaltação. Mas quando ele me via falando, eu sentia que incomodava. E eu já estive, em outro momento, inclusive lado a lado com um advogado, que quando eu falei assim, ele disse assim, quando você quiser dar uma opinião, você fala assim, assim, assim. Quando eu falei, ele pegou e disse, isso é bobagem. Tipo, o que eu estava falando é bobagem. Tipo assim, por que o que eu estou falando é bobagem, somente o que você está falando é certo? É certo. Então, assim, a gente se sente descredibilizada, se sente menor, mesmo você sabendo que você não é. Porque eu sei da minha capacidade, eu sei da minha inteligência, eu sei o quanto eu sou capaz, eu sou mãe
e pai. Apesar do meu filho ter pai, ele saber quem é o pai, obviamente, de eu ter tido um relacionamento duradouro de 12 anos com o pai dele, mas o pai dele não foi tão presente como deveria ser. Então, eu tive que ser a mãe, eu tive que ser o pai, eu que eduquei, eu que briguei, eu tinha que brigar e tinha que passar a mão também, porque tem o lado, né, que passa a mão, né? Morde e assopra. Isso, eu tinha que ser tudo. E eu acho que uma das coisas que, assim, que mais me dá satisfação hoje é um exemplo. O Dia dos Pais, meu filho chegou e me mandou flores de Feliz Dia dos Pais. É o reconhecimento. É o reconhecimento do papel que eu tive. Quer dizer, eu não fui somente mãe. E ele tem um pai vivo que ele frequenta, que ele fala, que ele... Então, assim, isso é muito, muito bom. Mas ele entende a importância de ter você. Isso. E aí, voltando à questão, assim, da postura que muitas vezes a gente tem que tomar nos lugares, porque as pessoas simplesmente não respeitam você porque você é mulher e pela sua capacidade. Nos locais que você anda, no local de trabalho, quer dizer, porque tem um homem e uma mulher, porque o homem ele vai ser mais inteligente que a mulher. E isso, cientificamente comprovado, que a mulher é mais inteligente que o homem. A mulher tem mais neurônios que o homem, a mulher a mulher é mais comprometida, né? A mulher, ela consegue resolver várias coisas ao mesmo tempo. Eu quero ver se um homem consegue, por 7 dias, sangrar e trabalhar. E trabalhar... Sangrando, sentindo dor, lavar roupa, cozinhar, carregar o seu filho, fazer uma cirurgia, abrir a barriga, tirar um bebê e 24 horas depois da cirurgia tá com um bebê lá, sugando o seu leite, machucando o seu seio. Com o peito sangrando. Então, assim, não é à toa que Deus nos deu esse privilégio. E também é um privilégio que é uma escolha. A mulher não é um sexo frágil, gente. Eu não sei de onde é que tiraram isso. Nós somos muito fortes. Tem aquela música que fala, né? Qual? Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Isso, exatamente. Porque assim, a gente é preciso ter uma força descomunal. Não estou falando de força física, de conseguir levantar 1 tonelada. Mas ao mesmo tempo, sim. Porque a gente carrega 2, 3 toneladas nas costas. De responsabilidade, de suporte psicológico para a família, para o marido, para os filhos. Porque nos limitam, né? Eles limitam tanto essa frase do sexo frágil que é para diminuir o que a nossa vida abrange, né? De coisas. Até assim, até os livros antigos, eu não vou direcionar a religião, mas até os livros antigos ele diminui a mulher. Ele coloca sempre a mulher como se fosse no segundo plano. Na história, na política, as mulheres elas sempre estão colocadas em segundo plano. Eu estava verificando qual foi a primeira mulher brasileira que ingressou na carreira militar. Aí eu vi que foi uma mulher de São Paulo, que era filha de um tenente-coronel. Ela nasceu em 1901 e ela ingressou na carreira militar em 1919. Ela faleceu cedo, mas foi a primeira mulher brasileira a ingressar na carreira militar. Mas assim, e era muito jovem, ela se formou como militar, acho que menos de 18 anos, ou quase 18 anos. E assim, é recente, né? Você vê uma mulher fardada, uma mulher... se você for colocar 128 anos, é pouco tempo. Não é muito tempo. Porque 100 anos de história é pouco tempo. E as mulheres estão cada vez mais sendo casadas, sendo elas casadas ou não, elas sendo a provedora da casa. Mas vou te contar. Tocando nesse assunto sobre fragilidade feminina. Há momentos que eu sinto falta de poder ser frágil. Acho que falta, às vezes, não para nós, mulheres bem resolvidas, mas para algumas, encontrar um ponto de equilíbrio. A gente não precisa ser totalmente dura. A gente não precisa ser heroína o tempo todo. A gente não precisa... Desculpa. Sabe? Eu acho que o bom é você poder
escolher o momento em que eu sou forte, o momento que eu sou determinada e o momento que eu quero ser cuidada e que eu quero ser frágil e que eu quero ser protegida, entende? Eu acho que o que falta hoje em dia é esse limiar de equilíbrio, que ele é tênue, porque se você, na cabeça da maioria das mulheres, se você baixa a guarda demais, você vai acabar... Como eu falei, né? Entende? Submissa, né? Submissa e tal. Mas aí depende de uma série de pontos de vista, de uma construção. Érica acabou de contar o porquê que ela é essa mulher hoje. Porque foi uma construção. Eu tenho uma outra construção. Eu me fiz forte por conta das dificuldades que eu encontrei na vida, outras dificuldades diferentes das dela. Meu pai sempre me tratou com muito carinho. Meu pai nunca encostou dentro de mim. Minha mãe tinha o jeito dela, meio bruto, sabe? Mas sempre nos deu muito amor de alguma forma. Ela demonstrava fazendo comida que eu gostava, comprando uma coisa que eu queria e se esforçando demais. Minha mãe trabalhou. Eu tenho essa garra de trabalhar e de não parar dos meus pais, os dois, né? Eles trabalhavam muito, nunca nos deixavam faltar o básico. O básico nunca faltou. Então, assim, mas eu, em alguns momentos na minha vida, eu já me vi querendo ser mimada, frágil, né? Ser mimada. sabe? Eu, caramba, velho, eu quero ser mimada hoje, eu quero relaxar, eu quero descansar, eu quero me sentir uma menina, sabe? Uma florzinha delicada que precisa de carinho. E assim, é engraçado porque ninguém espera isso de mim, de tanta coisa que eu faço ao mesmo tempo. E olha que eu só escolhi coisas para fazer que são coisas difíceis, que enfrentam preconceito. Dançarina, na minha época, era, né? Vocês sabem o quê? E cantora também, tá? Porque a gente vivia no meio masculino. Né? São quantos homens numa banda para uma cantora? Então, era difícil. E eu saí enfrentando isso tudo muito de boa. Eu não estava nem aí. O que achavam, o que pensavam. Eu estava querendo ser feliz e fazer o que eu queria. Quando eu entrei na polícia, a mesma coisa. Um ambiente masculino, uma mulher lá dentro, não sei o quê. E depois que você está lá dentro, você vê que é um trabalho como qualquer outro. É uma empresa como qualquer outra. A diferença é que a gente carrega um peso e a responsabilidade de uma farda. Mas as mesmas dificuldades que a gente tem dentro da polícia, a gente tem no setor privado, a gente tem na rua. Tudo igual. É um ambiente masculino, é um ambiente culturalmente, não é, entre aspas, machista, mas é a mesma dificuldade que a gente encontra no setor privado. Você acabou de citar aí um advogado esclarecido, cara estudado. Não tinha necessidade de tratar uma colega de profissão formada, tem a mesma OAB, desse jeito. E aí, quando eu saí, depois que eu falei assim, levantei, bom dia, doutor, bom trabalho, peguei na mão dele e fui, porque, tipo, a gente dá aquilo que tem. Exato. Né? Então, assim, eu não poderia tratá-lo de outra forma. Se ele não sabe respeitar, eu mostro o que eu sei. Tipo, mostrei meu trabalho, defendi meu cliente, cheguei, saí, peguei na mão do cliente, peguei na mão dele, eu estava ali representando meu cliente, fazendo meu trabalho, ganhando meu dinheiro. Exato. Somente. Mas muitos não entendem. Mas vamos para frente. Já falamos da Raquel, policial militar, já falou das dores dela, a gente não vai tocar nesse assunto agora, já falou das dores dela, falou da necessidade do mimo. do mimo, e já falou da Raquel cantora, policial militar. E agora vamos falar das crianças, né? A Raquel é mãe de 3. Ai, a melhor parte de mim. A Raquel é mãe de 3. Eu acho que eu conheço o Miguel, que é o mais velho, e a Laurinha.
Porque ela levou naquele dia você Foi. em Jubalar, ela era bebê, tem uma fotinha até com ela. E tem o Samuel, né? Que a Raquel descobriu que ele é autista. E aí eu queria saber de você como é, porque assim, por mais que... eu acho que como mãe, eu acho que você ficou preocupada, né? Quando você ficou sabendo, com certeza você deve ter observado algo no comportamento dele diferente, né? Que diferente, até porque você tinha outras crianças em casa. E eu queria que você falasse um pouco como foi que você descobriu e como foi que você está lidando com isso hoje. E fala um pouco das crianças, E Samuel tem quantos anos? Samuel vai fazer 6 em setembro. Olha, eu descobri... Na verdade, a minha família já desconfiava, eu também enxergava, mas eu não queria enxergar. Sabe, a gente, enquanto mãe, a gente às vezes... não, acho que não. Mas assim, eu decidi buscar um diagnóstico cedo. Ele não falava. Com quantos anos? Com 2 anos e meio, o Samuel, ele não falava nem mamãe. Ele só falava, Quando ele queria alguma coisa, ele me pegava pela mão e me mostrava o que era que ele queria. E eu dizia, o quê? Porque a pediatra dizia, insiste, não finge que não está entendendo, para ele falar. E aí eu insisti e ele não falava. Ele falava, e não falava. E aí ele gostava de organizar, empilhar, e girar, andava na ponta dos pés. Tinha os flapzinhos com a mão, que são alguns movimentos que os autistas fazem. E isso tudo eu observava. Então, foi quando eu decidi levar ele num neuropediatra. E ele passou por uma avaliação e foi feito o diagnóstico de autismo. O Samuel, ele é o meu maior desafio enquanto mãe. Ele atingiu as minhas fragilidades. Porque eu tinha tudo sob controle com o Miguel. O Miguel, ele não me deu trabalho nenhum. Parecia que nem tinha criança em casa. Ele não mamou muito e tal. O Samuel mamou até os 2 anos. Ele dormia grudado comigo. Até hoje ele ainda dorme na cama. Ainda é uma dificuldade pra gente tirar. Porque Meu filho dormiu até os 6. Pronto. E assim, tudo com Samuel foi muito desafiador. Eu não digo difícil, eu digo desafiador. E tem sido ainda, até hoje. Mas ver a maneira como ele se desenvolveu e como ele está se desenvolvendo, como ele está acompanhando o aprendizado na escola, é muito recompensador. A terapia, obviamente, é uma aliada nessa trajetória, mas ela sozinha não dá conta. Meu marido, ele é um super pai. Eu não tenho do que reclamar do meu esposo enquanto pai. Obviamente tem os defeitos dele, tem, né, os momentos, como a gente também, enquanto mãe, mas ele troca fralda, faz gogó, dá banho, cuida das crianças, fica comigo para eu estar com eles, para eu estar aqui com vocês. Ele é um parceiro, de verdade. Então, a minha jornada se tornou um pouco mais leve porque a gente dividiu o peso. Então, aí veio Laurinha. Eu não ia ter mais filhos depois de Samuel, porque eu percebi as dificuldades e eu fiquei assustada de não dar conta. Eu não sabia se ele ia falar, se ele ia aprender a falar. Eu não sabia se ele ia conseguir comer. Do quanto que ele ia precisar de você. Exato. E aí, quando ele começou a falar, também fala tudo. Ele é muito desinibido, ele fala com todo mundo, mas ele tem as crises ainda, ele toma medicação, ele faz terapia. Então, assim... Mas só que... Aí eu disse, não vou ter mais, não. Apesar de eu amar a maternidade, ele exige muito de nós, o Samuel. A atenção é muito maior. Mas aí Deus disse, não está nos seus planos, mas está nos meus. E me deu Laura. Outro desafio, porque eu só sabia ser mãe de menino. Eu digo, como é que eu vou ser mãe de uma menina? Aí começa as paranoias da gente mulher, né?
Meu Deus, as coisas que eu já fiz na vida. Aí, como é que eu vou dar conselho pra minha filha? Minha filha não namora, eu namorei. Minha filha não beija na boca, eu beijei. Minha filha não faz... Eu fiz. Eita, meu pai. Eu já tenho uma agora... desculpa pronta. Tu já tem? Mulher São me outros ensina. tempos. Pronto. São outros tempos. Meu tempo era mais fácil. Meu tempo era mais tranquilo. E aí, Laurinha veio. Laurinha é um furacão de alegria, sabe? Independente, desde da introdução alimentar, que ela quer comer sozinha, ela segurava do jeitinho dela a comida e ela não queria que eu desse na boca dela de jeito nenhum. Isso foi uma grata surpresa pra mim e ao mesmo tempo me deu uma dorzinha, assim, ela não quer que eu cuide dela, sabe? Quer pentear o cabelo só, escolhe a roupa sozinha, sorri, brinca, canta, conversa, fala perfeitamente desde os 8 meses. Ela fala, ela conversa, assim, coisas assim, Ela de tem uma o quê, uns adulta. 2 anos e meio? Vai fazer 3 agora, dia 31. Mas desde muito pequena que ela tem diálogos, eu tenho gravados dela assim. Essa menina tem 1 ano. Ela muito, sabe? Muito. E é muito eu. Caramba, aí eu digo, meu Deus, sou eu, mini eu. Ela vai querer dançar em trio elétrico com meu pai. Ainda bem que existe ainda, não. Aqui, mas não, né? Tem, mas não tem, mas não tem né? muito, né? Mas eu queria dançar em trio elétrico, essa menina. Ninguém vai segurar, não. Então, assim, mas é como eu digo pra vocês, eu sei das dificuldades, não romantizo a maternidade, é difícil, é suado. A gente surta, mas é onde eu me realizo. É o que me encanta ainda, a maternidade. Tudo da maternidade me encanta, minha gente. O período da gestação, os abusos, as dores, tudo é um processo. E se você se entrega ao processo, você vive ele com mais tranquilidade. Porque não adianta você lutar contra o processo, é a nossa natureza. Você vai sentir enjoo. Você vai sentir enjoo mal-humorada, com raiva, abusada, se isolando. Ou você vai sentir enjoo de boa. Então, não gostei dessa aqui não, vamos ver outra aí. Vamos pegar um picolé de limão. Entende? Eu sempre busco o lado bom de tudo. De tudo. Quando eu tive minha primeira filha, eu disse que ela não ia comer nada artificial. Tudo dela ia ser natural. Tudo dela ia ser bem educativo. Nem te conto. Aí ia ser tudo assim, da forma mais natural possível. E eu ia amamentar ela, custasse o que custasse. Ela passava fome porque não tinha leite. E a minha avó O meu também sempre comprou um NAN escondido pra dar a ela. Porque ela chorava a noite toda e eu não Ela tinha... tem que comer. Mas eu queria que fosse... Eu quero ser mãe, eu quero amamentar. E sangrava o meu seio. O meu também. Eu tive um pós-parto que o médico ele receitou os remédios, a cefalexina, né, o remédio de dor, e não compraram. E eu fui para casa... A minha irmã teve neném igual a mim, 1 semana só de diferença. E a minha irmã andava, subia a escada e descia. E eu tinha muita dor. E eu dizia assim, gente, eu não consigo levantar, eu tô com dor. Capaz de eu ter uma infecção generalizada e morrer. Sabe o que o pessoal dizia? É frescura. Você não tá vendo a sua irmã? Sua irmã levanta, sobe a escada, amamenta. Cada processo E, É assim, diferente. aí eu eu disse- era a sua irmã. Aí eu disse assim, olha, mas meu Nós ponto... três. Eu disse, mas meu ponto tá saindo... Meu ponto supurou. Tava saindo pus. Na minha gestação, eu digo assim, eu não sei, porque eu só tenho um filho, né? Não sei se eu engravidasse hoje, mas eu não tive nada. Eu, com 10 dias, eu já lavava a roupinha dele. Você tomou a medicação. Aí eu ia varrer Eu tava a casa. sem medicação. Aí minha mãe dizia, menina, você vai pra esses pontos, tá varrendo a casa. Eu digo, me deixe fazer as coisas. Eu preciso fazer alguma coisa dentro de casa. Não ficar de perna pra cima sem fazer nada. Mulher, não fiquei quieta quando eu fiz a cirurgia plástica, que eu fiquei 12 horas na minha cirurgia, não me aquietei. Pra mim foi horrível, porque eu sentia dor. Pra mim, a maternidade, o parto, o pós-parto, foi terrível. Eu sentia dor no seio,
porque sangrava. Eu sentia dor nos pontos, porque eu estava sem tomar medicação. E só descobri, a minha família só descobriu, porque eu nunca sabia que precisava tomar medicação. Era jovem também. Então, assim, todo mundo estava tão empolgado com o nascimento da criança que às vezes as pessoas não estão nem... Esqueceu de você. Esquecem da gente. E ainda fala assim, mas a sua irmã tá ótima, já tá andando e você ainda... A culpa era da sua irmã. Aí eu disse assim, mas eu tô com dor. Aí foi quando eu fui para o médico para ver os pontos, com 7 dias depois. Aí eu disse assim, doutor, eu tô com muita dor. Eu levanto e sinto dor. O carro balança, eu sinto dor. Ele disse, você tá tomando a cefalexina e o remédio de dor? Eu falei, não. Ele disse, é isso. Minha gente. Então, vamos dar continuidade aqui, Né? porque a gente tá com o tempo já apertado. Vocês vão ter que me chamar de novo, já quero, viu? Veio. Então, veio a Raquel mãe, veio o Samuel, veio a Laurinha, o Miguel. Vai vir Todas o próximo. Ela disse que quer outro. Eu não Mas operei aí não, tá? veio um outro filho, que foi a Raquel, empreendedora. E ela se descobriu enquanto Raquel, fotógrafa. Você tem mais de 24 horas. Então, assim, como foi que veio... Primeiro, né? Você estava na polícia, você cantava e tal. Como foi que veio esse start para você empreender? Porque você veio com a Bel, você abriu a empresa junto com a Bel. Inclusive, eu faço parte de um projeto Sim. dela. Aí eu acho que eu já vi o que Que vocês é postaram. Chá das 5. Eu já vi. E... Mulheres empreendedoras, né? Mulheres que decolam. Mulheres que decolam. Ai, que delícia. E aí, como foi que veio esse start, assim, na sua vida, de você dizer, não, eu preciso... Você sentiu que você precisava de algo mais? Foi a questão financeira ou foi de realização mesmo, pessoal? Amiga, assim, o meu minha segunda fonte de renda era a música. Mas chegou um momento na música que eu comecei a investir e não ter mais retorno. Eu continuei cantando por amor, por assim dizer, porque eu amo mesmo cantar. Eu amo cantar. Mas teve um momento que começou a fazer falta. O que eu estava investindo na música começou a fazer falta, porque agora são 3 crianças, 3 colégios, 3 lanches, 3, entende? É tudo 3. E meu marido, né, corre de um lado, corre de outro, mas... E eu disse, não, peraí. Então, durante a licença maternidade, eu sempre ficava tentando fazer algumas coisas, artesanato, algumas coisas para vender. Vendia, mas assim, bem despretensioso. E eu sempre quis, não, eu preciso arrumar algo que me traga uma renda, né? E aí eu comecei a conversar com a Bel. Eu trabalhei com a Bel em 2017 no BPESC. A Bel, ela é policial também, só que ela é oficial. E de lá para cá a gente nem se falava tanto. Mas no início do ano passado, a gente começou a conversar sobre um assunto em comum. Eu sempre trabalhei com marketing, né? Eu fazia propaganda para as empresas, para os meus parceiros, meus patrocinadores. E aí ela achou um curso interessante, que era um curso de UGC, que é de meninas, influencers, que fazem propagandas para outras empresas, não necessariamente sendo patrocinadas, são pagas para isso, grava o conteúdo, envia para a empresa, recebe, acabou ali o vínculo, não tem. E eu achei super interessante, comecei a fazer o curso que ela me indicou, ela também estava fazendo o curso, e aí surgiu a ideia da gente se unir e criar uma agência. E aí a gente foi amadurecendo essa ideia. Foi amadurecendo, a gente ia trabalhar com influencers, aí depois a gente foi unindo um serviço com o outro, foi vendo o que eu gosto, o que ela gosta, o que eu faço, o que ela fazia, eu mexo muito com comunicação, sempre, né, dando entrevistas, sempre conversando com um e com o outro por conta das bandas, da música. Eu sempre tive muito nesse lugar aqui, né, na frente das câmeras, e eu gosto muito de comunicação, de ensinar algumas pessoas como se comportar, como falar, como para onde olhar. E ela também tem umas coisas que ela faz que a gente se encaixou bem. Foi quando a gente decidiu realmente abrir a agência Decole. E a princípio a gente ia
trabalhar com marketing geral, marketing como um todo. E a gente agora está nichando mais para o lado do mundo da moda, também trabalhando com marketing de outras empresas, mas começando a nichar um pouquinho por conta mais da minha fotografia, porque eu quero fazer editoriais de moda, enfim. Mas a gente não fechou para moda. E ela faz entende? também consultoria de imagem, E né? ela faz consultoria de imagem. Então, assim, tem muito a ver. Ela gosta, tem uns planos com relação a uma marca própria. Então, assim, a gente ainda está meio que Em construção. em construção. Mas a Decole é uma realidade, graças a Deus. A gente hoje tem a agência pronta. Tem o estúdio, que é onde eu trabalho, onde eu faço as minhas fotos. O estúdio é nosso, não é só meu, é da agência. E esse projeto Mulheres que Decolam? Fala um pouquinho dele. Tá, vamos lá. Por conta do nome Decole, né, da empresa, e a gente queria... Porque foi tudo tão natural comigo e com a Bel, que a gente queria espalhar isso, aumentar essa rede. Porque conversar, isso aqui que a gente está fazendo aqui agora. Uma terapia. O Mulheres que Decolam é isso aqui. É colocar profissionais ou mulheres que têm uma história de vida ou que nunca trabalharam, mas que querem trabalhar, que querem empreender, que querem conhecer como é o mercado de trabalho, como é essa vida. Tem meninas assim que não têm noção nenhuma, que eram só donas de casa, mas que querem começar a empreender também. E o Mulheres que Decolam é isso, é unir mulheres com histórias de vida diferentes, com planos, projetos diferentes e que se encontram, se cruzam em algum momento. Que é um network, né? E também é uma troca de conhecimento Uhum. e é uma rede de apoio. Isso, exatamente isso. A princípio, a gente não pensa em, através diretamente dos encontros, fazer dinheiro. A gente pensa em realmente ajudar outras mulheres, se conectar e criar uma rede de apoio forte. Porque, por exemplo, vocês são advogadas hoje. Em algum momento, um cliente vai procurar vocês e vai ser um assunto ou que não é da sua expertise, ou a sua agenda vai estar cheia, você não vai conseguir pegar aquele contrato. E aí você vai livrar. Encontrei fulana, não encontro lá. Também advogada, ela atua nessa área, eu vou te indicar. E é isso. A gente pode se ajudar. Serviço mesmo, outros serviços. Como estávamos lá, tinha fotógrafa, tinha... Isso, a Thaís. Tinha a Maria. A Maria, que é farmacêutica e trabalha com a parte estética. Tinha... Quem foi mais? Tinha outra... Vânia. A Vânia, que tem uma loja de moda fitness. E como é que é para as mulheres que quiserem participar do Mulheres que Decolam? O que é que elas fazem para poder participar das Mulheres que Decolam? Então, a gente meio que deu um passinho atrás com Mulheres que Decolam para que a gente organize o próximo encontro. Tava tudo certo para a gente dar seguimento e fazer um encontro por mês, um encontro mensal. Só que é o seguinte, apesar da gente não ter o intuito financeiro lucrativo nesse projeto, ele exige um investimento. Porque a ideia é que a gente fizesse todo mês num restaurante diferente ou num lugar diferente. Aí precisa alugar, precisa reservar, precisa contratar som, e tudo isso é dinheiro. É um custo. Então, assim, como que a gente vai fazer para ofertar isso daí, mas que não fique pesado para a gente? Então, como a gente repassar para as meninas que querem participar do encontro, Então, exige uma logística, porque nossos primeiros encontros foram encontros com poucas mulheres, mas a gente quer crescer. Então, isso exige uma logística pensada. E o que eu achei muito interessante da ideia da Raquel, quando ela mandou o áudio para mim me convidando, ela disse, ela falou da ideia, a ideia é a gente fazer encontros onde a gente vai fazer network, onde a gente vai trazer mulheres que não necessariamente empreendem, mas é uma mulher que, de repente, ela não tem a oportunidade de empreender, e aí ela
de repente se encontra em alguma profissão, e aí nós, tipo assim, eu levar você, e aí você levar uma amiga sua que de repente A está ideia é justamente desempregada, essa. e tipo, e ser de fato uma rede de apoio e se ajudar para poder fortalecer, para nós mulheres nos fortalecer. Então, por isso que eu achei muito interessante a ideia, por isso também foi um dos motivos de chamar a Raquel para cá, para a gente ouvir a história dela e a ideia dela. Eu acho que é muito interessante. E essa união, nessa junção de mulheres, eu acho que nos fortalece. É porque, assim, tudo que a Bel e eu vivemos até agora, o quanto a gente cresceu profissionalmente, foi uma apoiando a outra. Porque, gente, não é fácil empreender, tá? Não é fácil. A gente aprende apanhando. Quando você não tem experiência e não tem ajuda, a única ajuda que eu digo, entre aspas, porque assim, tem aquele pessoal que torce, né? Tô torcendo por você. Mas quem tá ali ralando... É igual, né? Às vezes eu converso com a Cata, tipo assim, as pessoas querem ver você bem, mas não melhores que ela. Então, assim, nem sempre vai torcer por você. Então, É assim, mais fácil você ouvir uma história triste do que uma história de sucesso. Exato. Então, assim, eu tenho meus defeitos também. A Bel tem as particularidades dela. Então, a gente consegue se entender e se ajudar e se compreender, se perdoar. Entende? A gente entende que ninguém é perfeito. Então, isso que está funcionando na nossa parceria. Né, Raquel? Eu sou um pouquinho. Não, a Bel é mais. É? A Bel é mais. É porque não vou falar da minha amiga, não, que ela não está aqui, isso é feio. Não vou fazer isso com ela. Mas, assim, cada uma tem... Nós duas temos personalidades muito fortes. Ela de um jeito e eu de outro. Mas a gente se entende. Eu acho tão bom quando é assim. Mas, olha, quando vocês duas têm duas prefiro que seja opiniões assim. e a opinião do outro é para melhor, é fácil ceder. Isso. Né? A gente nunca É fácil ceder. quis Eu cedo algo fácil ruim por pra conta outra. disso. Quando eu vejo Nunca. que a opinião do meu colega ou da minha colega é melhor do que o que eu estou propondo, eu não tenho problema em ceder. Eu sou impulsiva. Eu sou ansiosa. Eu sou daquela que... Vamos fazer agora. Como é? Pra onde a gente vai? Eu sou assim. O que é que precisa? Já vamos comprar. Entra aí no site. Vamos. Eu sou assim. Meio louca. Aí... Mas eu gosto da Érica porque Bel... a Érica é de executar. Eu. A Érica, porque assim, Mas eu tinha assim, falado... eu não sou tão impulsiva. Não, mas ela eu já fui. Mas ela é de realizar. Por exemplo, Não, você fala uma isso. coisa pra Érica, por exemplo, assim, e o negócio é legal, você diz, Érica, topa. Aí quando é na outra semana, você esqueceu o que você falou pra Érica. Mas ela já disse, ó, já falei com fulano, já falei com Cicrano topou, vai dar assim. Então, isso é legal, sabe? A gente tá conversando com você, e eu já sei uma pessoa, vai ser a Raquel, vai ser aí eu digo, isso é muito legal, porque assim... vai ser a Raquel, peraí, deixa eu ligar pra ela. Raquel foi na mesma hora. Assim, isso porque assim, não adianta você sozinho ter uma... Não. Quando a pessoa... Porque é um conjunto, eu acho. Ontem eu fui numa consulta, já chamei outro convidado. Tá vendo? Tudo. O network, né? Mas a gente sempre foi muito parecida. A gente sempre foi Mas muito assim, parecida. é bom que ela Então, assim, eu sou muito impulsiva. Eu sou muito... Eu não tenho culpa, gente. Às vezes eu dou uma resposta, assim... Eita, que eu sou meio grossa. Mas não eu queria... Não é intenção. Mas intenção. é melhor uma resposta do que uma desculpa. Gente... Entendeu? Não acaba Não acabou não. Mas a gente já tá chegando bem pertinho. Então, por isso que eu queria que você finalizasse, não. Eu queria que você falasse da fotografia. Certo. Que é uma nova paixão, né? Que você se descobriu. E depois disso, que você desse uma mensagem final, já que nós estamos falando sobre mulher. Falou da sua história, de empreendedorismo, de você aprender e aceitar e buscar oportunidades, agarrar todas as oportunidades. E eu acho que ser impulsiva é bom, porque de repente se você não fosse impulsiva, você não estaria aqui e não seria o que você é hoje. Você não daria conta dos seus 3 filhos, do seu marido, de ser fotógrafa, de ser empreendedora, de ser policial militar, de ser tudo que você ainda é, ser uma pessoa maravilhosa. Eu só tranquei 2 faculdades, que eu não dei conta, não. Mas sabe o que é bom? Você faz o que você quer fazer. Eu faço. E
com leveza, porque, tipo assim, ela consegue alimentar o Instagram. É a parte Porque, mais tipo difícil assim, pra mim. Eu não tenho. Eu tenho que trabalhar. Eu já Juro falei que é isso a pra ela, parte disse, mais amiga, eu difícil. preciso. Ela vai ter que me dar essa consultoria. É a parte pra mais eu- difícil porque pra mim. eu Amiga, não mas você viu como é rápido? Peraí, 2 minutinhos. Já É, foi. mas assim, eu sou mais tímida com as câmeras. Ai, vou te ensinar umas coisas. Então, Eu vou te dar uma consultoria grátis. vai, então fala. Bem, a fotografia. Gente, eu tenho que voltar um pedacinho só da música. Eu amo a música. Eu não parei de cantar, certo? Mas só que a música, infelizmente, hoje não paga minhas contas. E eu estou trabalhando com comunicação, com marketing. A gente tem um estúdio dentro da agência. E eu sempre fiz fotografia e vídeo mobile, que é com o celular. E eu sempre fui apaixonada por isso. Eu filmo os outros, eu tiro foto de todo mundo, eu gosto. E eu olhei assim pro estúdio e disse, caramba, vou comprar uma câmera. Vou comprar uma câmera e vou estudar. E aí comecei a estudar e comecei a trabalhar. E as coisas na fotografia... Gente, vocês acreditam em Deus, né? Porque só é Deus para explicar o que está acontecendo comigo através da fotografia. As coisas começaram a fluir. Assim, como que agora vai. E estão fluindo de um jeito que eu não tenho tempo mais para me dedicar à música. Eu não tenho mais tempo para me dedicar às consultorias de comunicação. Porque a demanda na fotografia, graças a Deus, está sendo surpreendentemente boa. E eu estou apaixonada. Eu falei para a Bel qual foi a minha sensação em fazer meu primeiro trabalho como fotógrafa. E eu disse, Bel, sabe a sensação de subir no palco? Eu amo cantar, gente. Eu amo cantar. Mas eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Eu subi no palco e aquela sensação, sabe? De música, assim, de cantora. Que eu amo. Eu disse, Bel, eu senti a mesma sensação fotografando. Eu me senti realizada atrás das câmeras, sem aparecer, sem ser o foco, sem ser, sabe, o centro das atenções. E eu tô apaixonada. E eu tô começando a faturar desse jeito, entende? Tô fazendo Isso algo que eu gosto amo. é começando a me dar dinheiro também. Entendeu? Então, assim, aí eu tô mergulhando. E aí meu marido disse que eu tô meio doido, porque eu viro e amanheço estudando fotografia, estudando edição. Tudo que eu faço na minha vida, tudo que eu fiz na minha vida, até hoje, os meus 40 anos, eu dei tudo de mim. Nunca fiz nada pela metade. Meia boca, meia Raquel. Não. Se eu digo que vou fazer, eu me esforço, eu me dedico, eu faço. Então, isso reflete muito no meu trabalho. Tanto na música, quanto na polícia, quanto na maternidade, quanto na fotografia. Então, assim, tô apaixonada. E eu acho que é isso que eu vou fazer pela minha outra metade da vida, além de cantar. Porque eu não vou parar de cantar, mas, infelizmente, hoje eu só posso fechar um contrato com a minha banda se valer a pena. O seu esposo também é músico? Sim. Mas ele continua na banda? É a mesma banda, nossa. E ele tem o mesmo pensamento que eu. Ele hoje tem a loja dele, trabalha com moda masculina e perfumes importados. E ele tem o mesmo pensamento que eu, graças a Deus, que a gente cansou, sabe? É muito difícil viver da música aqui em Maceió. Muito difícil. Porque as pessoas não entendem os custos que tem por trás da logística para manter uma banda. A gente paga estúdio, a gente paga transporte, a gente paga alimentação. Eu pago figurino hoje em dia com a internet, eu não posso repetir roupa, eu tenho que comprar roupa, sapato, maquiagem, cabelo. Ufa! Entende? É custo. Aí quando a gente chega e diz, o contrato da minha banda é X. Não... Tá muito caro. Tá muito caro. Sua banda é maravilhosa, não pare de cantar, Raquel. Aí você faz a sua festa do casamento e contrata a outra.
Entende? Eu entendo. Aí a gente eles cansa. É cansativo. Então, assim, chega um momento que não dá. E esse momento chegou pra mim. Eu não vou parar de cantar. Mas eu hoje só canto ou por prazer na minha casa, na casa da minha família, dos meus parentes, no meu banheiro, ou na banda do Honda, que eu canto na banda do Honda no bairro, ou em algum evento que pague um cachê justo. Entende? A gente já ficou com vontade de ouvir você cantando. Ela é maravilhosa. E assim, infelizmente, né, a gente acabou, que a gente já ultrapassou muito mais do que devia. O pobre do Bruno quer sair, Eita, vai sextar tadinho. com a esposa dele, a esposa dele tá esperando O Bruno ele. é muito romântico, Esposa, viu? ele tá indo já, viu? Então, eu queria agradecer. Eu quero voltar. A gente vai arrumar outro tema pra você falar. Aí eu quero chamar eu e a Bel pra Vou gente. chamar as duas. Porque aí eu posso falar, né? Porque ela vai estar aqui, mas sim. Eu queria agradecer a sua presença. E assim, eu acho que é muito importante para nós mulheres que tenha outras mulheres como você, como experiência, como um exemplo a ser seguido. Para que a gente não possa parar nunca. Às vezes a gente não. Eu mesma, enquanto advogada, eu digo, meu Deus, não vem um cliente, Jesus. O que é que eu faço com a estratégia? E a gente às vezes não sabe para onde ir, qual caminho seguir. E ver você com essa força, essa determinação, em meio a toda a adversidade. Tudo o que às vezes acontece, tipo aquelas pedras, aqueles paralelepípedos, aquelas montanhas no caminho, e a pessoa vai lá, tira e continua, né? Então, assim, que você continue com essa força, que você sirva de exemplo, que você continue produzindo sua matéria na internet para mostrar às mulheres, né? A pessoa que você é, a mulher determinada que você é, a mãe maravilhosa que você é. E ela tem vários... Ela não tem Instagram. Ela tem vários Instagram. Tem Instagram da Mãe de Três, ela tem Instagram da Raquel Santos Fotografia, dando conta. Decole. Só tô dando conta do principal e da fotografia. Eu tenho 3 também. Eu tenho Mãe de Pet, que eu fiz para os meus pets. Tenho o do escritório, que às vezes eu até linko com o Pode Isso Doutoras, e que às vezes eu posto alguma coisa. E tem o meu que tá mais para Pode Isso Doutoras do que para outra coisa, porque quando eu vejo os vídeos lá, eu fico tão feliz com os vídeos que a gente vem colocando. E eu tava falando hoje que tudo é um começo. Sim. As coisas elas acontecem com a constância do que você se desesperar e querer só números. Então, se as pessoas que lhe seguem são as pessoas que eu quero que falem bem de você, que ouçam você, que entendam a mensagem que você quer passar, então eu já consegui o que eu queria. E, Raquel, eu quero dizer para você que você não precisa... Eu queria que o mundo mudasse a ponto de que você não precisasse ter que estar se reafirmando o tempo todo. Eu queria que o mundo mudasse para que nós, mulheres, não tivesse tanta necessidade de provar a nossa competência, a nossa qualidade, a nossa força e perseverança. Eu queria que o mundo mudasse para entender que nós somos a diferença, que nós somos a força e que nós somos o que nós quisermos ser. Arrasou. Agora eu quero que você dê uma fala final, uma mensagem para as meninas, pro pessoal. Para as meninas não, para todo mundo que está em casa. Primeiro eu quero agradecer a vocês, né, meninas, pelo convite desde já me convido para voltar, viu? Vamos voltar que eu quero comer mais sushi. Tem champanhe, meninas, tem mulheres e homens também que estão nos assistindo. A vida, ela é movimento, sabe? E eu penso que quando a gente para de viver. Eu não tenho medo de estar tentando me refazer. Eu acho que isso é o que me sustenta, é o que me impulsiona. Não tenham medo de julgamentos, não tenham medo se vai dar certo, se vai dar errado. Caramba, se deu errado, você aprendeu e vai servir para que você utilize isso em outra coisa mais para frente. Se você olhar na minha rede social, meu Instagram principal, eu não apago nada dele lá. Eu comecei de um jeito, mas tem tanta coisa diferente que eu já fiz na minha vida, mas aquilo ali sou eu. Então, faz parte da minha história, faz parte da minha construção. Então, não tenham vergonha
dos seus fracassos, das suas derrotas, das vezes que você precisou desistir, dar um passo atrás para pegar um gás e ir para frente de novo. Faz, gente. A gente tá aqui, é para isso mesmo. É para aprender, é para se descobrir, é para ser feliz e fazer o outro feliz também. E não desistam, não. Nas primeiras pedras assim que aparecerem no caminho, que a vida ela é tão, ela não é fugaz, é porque é passageiro, gente. A gente tá aqui e o tempo tá passando. Então não fiquem não, pensa, eu não vou não desistir disso para tentar isso, todo mundo vai me julgar. Não vai nada, vai nada. Se a partir do momento que a gente passa para um outro plano, quando a gente morre, a vida segue. A gente acha que a opinião dos outros é, sabe, às vezes a gente coloca a opinião dos outros num patamar que é surreal. É surreal, gente, sabe? Façam aquilo que vocês têm vontade de fazer, com responsabilidade. Como eu digo, tudo que é lícito, tô aí. Hoje estou me realizando como mãe, fotógrafa, cantora e policial militar. Amanhã, se me der na telha a vontade de ser astronauta, eu vou estudar. Era o meu sonho. Pra entrar na NASA. E tô nem aí. Tô nem aí. Quem paga minhas contas sou eu, meu marido. Oxi. Pois é, faz o isso que eu mesmo. quiser. É isso, gente. Mais uma vez agradecer a presença da Raquel. Mandar agradecer também vocês, mulheres maravilhosas, né, que assistem a gente, que dão uma moralzinha, gente. Dizer que vocês não desistam do sonho de vocês, que se permitam, sejam e façam o que vocês quiserem ser, sempre. Se coloquem em primeiro lugar, né? Se amem, se queiram, né? E não desistam. Não desistam da vida, não desistam de vocês. E como a Raquel falou, a vida é um movimento, né? E o que não pode é a gente parar. O que a gente não pode é a gente desistir da gente. A vida é curta e tá aí pra gente viver e aproveitar o melhor que a vida tem a nos oferecer. E a única coisa que a gente deixa nessa vida é o nosso legado. É somente o que a gente foi. Isso aí. Foi e é. Não é isso? É verdade. E é isso. Curtam, assistam, compartilhem. Assistam as meninas, compartilhem. Eu vou comer sushi agora, porque eu quis ser educada. E a gente vai acabar agora, não é isso, gente? Como a gente é chique e milionária com uma coquinha. Não, milionária ainda não sou não, mas eu vou chegar lá. Iremos, amiga. A gente vai comemorar aqui nosso primeiro milhão. Sim, joga pro universo, que o universo aceita. Chega, quase derruba o microfone. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.